Hein, gente? Quem trouxe a palavra do Senhor nessa noite, diga graças a Deus. Vamos estudar um pouquinho o livro de Apocalipse, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 18. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Deus é bom, e a misericórdia do Senhor dura para todo o sempre. Glórias a Deus. Nós estamos já começando a ficar em clima de festa, né? Porque domingo vai ter batismo na igreja. A princípio, 7 pessoas vão descer as águas do batismo. Vai ser um culto abençoadíssimo, organizado pelo grupo de crianças. E eu tenho certeza que essa igreja vai estar cheia de gente para a glória do nome de Jesus. Quanto mais gente, mais unção o Senhor libera sobre a nossa vida. É o vaso vazio do vizinho, sabe? Da viúva. Quanto mais vasos tinha, mais azeite jorrava. Até que todos os vasos estejam cheios ou estivessem cheios da glória do Senhor. Você conhece algum vizinho teu que está vasilha vazia, assim? Que está precisando de Jesus, está precisando de ser cheio de Deus? Traga ele para ser cheio do Espírito Santo nesse final de semana. Vai ser um culto abençoadíssimo. 18h30 estaremos aqui para a glória do nome de Jesus. Apocalipse. Capítulo 1, verso 18. Eu vou começar a ler o verso 17, o final dele, que diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pai Todo-Poderoso, nós oramos ao Senhor agora, pois nós entendemos que a Bíblia Sagrada, meu Pai, não é um livro comum, ela é a Tua palavra. Portanto, não é pelo muito estudar que sabemos o que está nela, mas é pela revelação do Teu Espírito Santo no coração de cada um que abre o livro, meu Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, revela-te no nosso meio, revela para nós o que o Senhor quer da nossa vida, o direcionamento para esta semana, nos abençoe, nos alimenta com a Tua palavra, meu Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Nós vamos partir daqui, de Apocalipse capítulo 1, verso 18, e na verdade nós vamos passar pelas 7 igrejas rapidamente nessa noite. Eu lembro que há uns 2 anos atrás nós fizemos uma série de mensagens, foram 7 quintas-feiras falando cada quinta-feira sobre uma igreja. O fundamento está bem lançado. Eu quero pegar apenas alguns trechos de cada uma dessas cartas. Uma das coisas que mais me chama a atenção no livro de Apocalipse, que me faz encantar por esse livro, é a própria revelação de Jesus Cristo. A revelação que Jesus dá de si mesmo, ela é manifestada no livro de Apocalipse de um jeito espetacular. O apóstolo João estava preso, avançado em idade, por volta do ano 100, na ilha de Pátimos, exilado. Jesus havia convivido com ele com Jesus por 3 anos e meio. Passado aquele tempo, passaram-se décadas depois daquela época que Jesus ressuscitou. E João, já avançado em idade, jogado na ilha de Pátimos para morrer lá. Afinal de contas, segundo a tradição, um pouco antes de lançá-lo em Pátimos, tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Pegaram um tacho fervendo de óleo e jogaram ele lá dentro, segundo a tradição da igreja. Nada aconteceu com ele. Então, tiraram ele do meio. Tiraram ele de circulação. Aparentemente, não é verdade? Porque de Pátimos começou a rolar em todos os lugares essa carta, que rodou as 7 igrejas para a glória do nome de Jesus. E Jesus se apresenta para João, e eu creio que é da mesma maneira que ele quer se apresentar a nós, de maneira gloriosa.
Porque quando a gente lembra de Jesus apenas como servo sofredor, não é uma revelação completa dele. Jesus morreu, foi o servo sofredor, morreu crucificado, mas agora ele está vivo. Olha o que ele diz de si mesmo. Eu morri, mas agora eu estou vivo. E eu estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu estou reinando e nada escapa do meu governo. Nem a morte e nem o inferno. Tudo estão debaixo das minhas mãos. Amém, gente? A ponto que João, quando tem essa revelação, ele cai por terra. E eu quero ver com você rapidamente, mas não superficialmente, cada uma das igrejas e como é que Jesus se manifesta a cada uma delas. Há várias linhas de interpretação. Alguns dizem que cada igreja corresponde a um período da igreja cristã, do início até o arrebatamento. Outros têm outras interpretações, mas nesta noite eu quero tratar cada igreja como um tipo de pessoa, para abrirmos os nossos horizontes a respeito do que Jesus quer nos ensinar hoje. No capítulo 2, ele começa falando sobre a igreja de Éfeso. E ele diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha a revelação dele para esse tipo de gente. A carta vai para Éfeso, mas nós vamos tratar cada igreja como um tipo de gente. Há um tipo de gente que Jesus se revela dessa forma, que tem na sua mão direita 7 estrelas. E um versículo antes, ou 2, Jesus está dizendo a interpretação das estrelas. E ele vai falar no verso 20, o mistério das estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais. 7 estrelas são os anjos das 7 estrelas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ele estava com 7 estrelas nas mãos, andando no meio dos castiçais, ou seja, todos os líderes espirituais estavam nas mãos dele, e ele estava no meio da sua igreja. Quem concorda com isso, diga graças a Deus. Apesar de que às vezes a gente acha que a confusão que nós vivemos hoje, de moral, de ética, parece que às vezes Deus se isenta de certas coisas, mas Deus não se isenta. Deus está governando todas as coisas. Ele está no meio da sua igreja, inclusive aqui em nosso meio nessa noite. E Ele tem-nos nas suas mãos. E Ele vai continuar dizendo, eu conheço as tuas obras. Que você, o seu trabalho, a sua paciência, que não pode sofrer os maus. Que puseste à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. Que tens paciência, que você trabalha pelo meu nome e você não se cansa. É um tipo de gente. Não tolera gente má. Expõe os falsos apóstolos, as falsas doutrinas. Mas por algum período, por algum momento, Jesus diz para essa pessoa, ela está passando por um momento complicado. Eu tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Talvez o esfriamento daquela igreja fosse em decorrência daquilo que Jesus já havia dito. E por multiplicar da iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. É o contexto que ele está falando ali. Muitos falsos apóstolos, falsos mestres, homens maus no meio da congregação, ou se dizendo santos, ou se dizendo de Deus. E ele vem com aquela mensagem, só não esquece o seguinte: quem tem as estrelas nas mãos sou eu. E eu ando no meio de todas as igrejas. Não que ele aprove o que tudo está sendo feito, significa que ele está no governo de todas as coisas. Como se ele estivesse dizendo, olha, você que está desanimado, por ver tantos maus testemunhos de líderes evangélicos, líderes cristãos, de tanto ver maus testemunhos de pessoas que se dizem crentes, mas não são. Você que se desanimou por isso, está esfriando na fé, só não esqueça. A igreja é minha e ela é gloriosa. É eu que julgarei a minha casa. E ele diz, aquele que suportar isso, aquele que permanecer firme, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para você que está desanimado por tanta desgraça que você tem visto, estou falando só no nosso meio, evangélico. Pode ficar animado. Jesus está no controle de todas as coisas. E se você passar por esse desânimo, manter o teu amor firme, animar o seu amor no Senhor, ferver o seu amor no Senhor, Ele vai dar para você o direito de comer da árvore da vida. Aquele que vencer. Vencer o quê? A frieza espiritual. Eu darei a ele o direito de comer da árvore da vida.
que está no meio do paraíso do Senhor. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Olha para quem está perto de você e diga: meu irmão, você está desanimado nessa noite? Perguntei para ele. A promessa para você nessa noite. É engraçado, gente. Quando eu leio as Escrituras, Jesus não está falando como um gerente de produção, dizendo: vamos, vamos, vamos. Não. Ele não está dizendo assim: aquele que não produzir mais, olha, está lascado comigo agora. Não. Nesse contexto de Apocalipse, no meio das 7 cartas, das 7 igrejas, para 7 tipos de pessoas diferentes, que têm problemas distintos, ele sempre chega com uma promessa para levantar aquela pessoa. Porque é o ministério de Jesus. Ele diz: eu não vou quebrar a cana que já está trincada. Eu não vou apagar o pavio que já está fumegandinho. Eu não vim para isso. Eu vim para salvar. Eu vim para buscar o que estava perdido. O médico veio para os doentes, para salvá-los. Aí há um segundo tipo de pessoa, que está a partir do verso 8. Olha como é que Jesus começa a se revelar. Isso diz o primeiro e o último, que fui morto e reviveu. Conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, a igreja perseguida, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para aquele que está sendo perseguido, Jesus fala: olha, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas ressuscitou. Ou seja, eu tenho domínio. Diga assim: Jesus tem domínio. Meu irmão, Jesus morreu na cruz, mas ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E o que ele está fazendo lá? 2 coisas, ou algumas coisas, não podemos expandir muito nisso para não sair da mensagem. Uma, ele está intercedendo por nós. Romanos capítulo 8. Jesus intercede em meu favor. Eu não sei o quanto te alegra isso, mas muita gente me pede oração ao longo da vida, ao longo do mês. Falando de um ciclo pequeno. Em um mês, muita gente me pede oração. Por que você pede oração para alguém? Porque você confia que aquela pessoa vai orar por você e que Deus vai atender pelo menos ela. Se não está atendendo você, atende ela. É como se alguém falasse assim: puxa, pode interceder por mim? Eu sei que parece que está mais perto de Deus. Chega lá no ouvido dele e fala. Agora eu fico pensando, intercessão funciona ou não? Funciona. Quem já foi abençoado pela oração de alguém? Eu já fui. Agora pensa. Jesus, o perfeito, o sumo sacerdote, ele está à direita de Deus dizendo o tempo inteiro: Senhor, abençoa o fulano, abençoa o ciclano, põe a tua mão na vida dele, não deixa ele cair em tentação, meu Pai, ajuda ele, manda um anjo lá ajudar ele na vida dele. Meu Pai, dá força para ele avançar. Pensa, Jesus está orando por nós. Diga assim: Jesus é o meu maior intercessor. Você pode aplaudi-lo para a glória do nome de Deus? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ele está dizendo assim: por mais que você possa passar por tribulação e achar que eu não estou dando bola para você, não, eu estou dando bola para você e declaro sobre a sua vida: seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida eterna. E o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você não vai perecer, o Senhor te sustentará nas suas mãos. Por mais que você possa estar passando por angústia, por tribulação, como aquela igreja, por perseguições, por mais que você possa estar sendo colocado de lado na sua casa por amor ao nome de Jesus, Ele diz: eu não vou deixar você escapar da minha mão. Você vai receber a coroa da vida. Só permaneça como está, permaneça fiel. O que eu faço quando as perseguições vêm? Permaneça fiel. Ele vai te dar a recompensa de todas as coisas. Quando você estiver orando por vários irmãos que estão passando perseguição, porque nós temos 2 tipos de perseguição no mundo. A perseguição do lado oriental do mundo é matando gente, prendendo fisicamente gente. E a perseguição ocidental, ela é cultural. A perseguição que nós enfrentamos em Curitiba, no Paraná, no Brasil, na América, é cultural.
querem nos colocar uma cultura contrária ao reino de Deus, mas nós não vamos aceitar isso nunca. Quem comanda a perseguição para matar é o espírito do anticristo, e quem comanda a perseguição cultural também é o mesmo espírito do anticristo. Nós não lutamos contra carne nem sangue, contra principados, potestades, tronos e governos do mal nas regiões celestiais. É por isso que somos mais que vitoriosos, porque as armas pelas quais nós lutamos não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas e todo pensamento que se levanta contra a palavra e a vontade do nosso Deus. Se você crê, diga graças a Deus nessa noite. A terceiro tipo de igreja, o terceiro tipo de gente, olha a revelação dele. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. E retens o meu nome, olha só. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa igreja, esse tipo de gente, é a gente que está passando por tribulações terríveis. E Jesus continua dizendo, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. E assim também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Em linhas gerais, não querendo aprofundar na questão teológica e histórica, os nicolaítas, a tradução de nicolaítas eram líderes do povo. A questão dessa igreja era a seguinte: Jesus disse, vocês estão habitando num lugar terrível, é como se vocês habitassem num lugar onde Satanás está sentado com o seu trono. Quais práticas estavam acontecendo naquela região e que alguns estavam sucumbindo? Eles estavam misturando coisas santas com coisas profanas. Este foi o erro. Eles achavam, era o tipo de gente que achava que não tinha problema nenhum de vez em quando misturar uma coisa pecaminosa com a sua própria vida. É a doutrina de Balaão. No Antigo Testamento, quando Israel estava passando por uma região, Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E aquilo que aconteceu naquela época acontece até hoje. Quando alguém lança maldição sobre nós, entre a boca dele e a nossa vida, Deus transforma a maldição em bênção, porque Ele nos ama. A Bíblia declara que quando Balaão lançava a maldição, no caminho da maldição, Deus mudava a maldição em bênção e colocava a bênção sobre a vida dos israelitas. A bênção sobre a sua vida. Amém. Aí quando viram que não conseguiam amaldiçoar o que Deus havia abençoado, porque em ti serão benditas todas as famílias na terra, aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, foi a promessa de Deus para Abraão. Nós somos descendência de Abraão, porque quem é descendente de Abraão é aquele que crê em Deus, não é aquele que nasce judeu, não é quem tem sangue judeu, não é quem nasce em Israel. Quem é descendência de Abraão é quem crê em Deus como Abraão creu. Quando Abraão creu, aquilo foi imputado sobre ele como justiça. Como eles não conseguiram amaldiçoar o que Deus abençoou, assim como o diabo não consegue te amaldiçoar porque Deus abençoou você, as estratégias do diabo são as mesmas que ele usou. Ele lança oportunidades para que o povo peque e abra oportunidades para que a maldição chegue. Qual foi a questão? Balaão falou para Balaque, o que o havia contratado: já que não dá para amaldiçoar, faz o seguinte, vamos introduzir mulheres estrangeiras para que eles casem. Porque na lei deles, Deus disse que eles não podem casar com mistura de raça. Judeu casa com judia, judia casa com judeu. Vamos fazer o seguinte, vamos introduzir belas mulheres no meio deles, para que os homens durmam com essas mulheres e se contaminem. E a maldição de Deus vai chegar na vida deles. Olha a estratégia. O diabo não pode te amaldiçoar, mas ele pode botar oportunidades para que você se corrompa.
É mais ou menos igual Esaú, que trocou bênçãos superiores da primogenitura por um prato de comida. Assim, alguns crentes trocam as bênçãos celestiais por pecados. Ou por oportunidades de pecado. E aí, quando um homem santo começa a pecar, ele está fazendo o quê? Ele está misturando o que é consagrado ao Senhor, porque nós somos comprados por Jesus, com coisas pecaminosas. E aí ele vai declarar sobre essa igreja: arrepende-te, porque virei em breve. Quem acredita que Jesus está voltando, diga graças a Deus. E que bom que Jesus está voltando, né, gente? Eu não sei o quanto você deseja isso, mas não é por fatalismo, não é por frouxice ou por ser frouxo que a gente deseja que Jesus volte. É porque realmente a solução é Jesus Cristo, não tem outra. A gente espera que Jesus volte e estabeleça o seu reino para a glória e honra do nome dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para essas pessoas, ele diz: ao que vencer isso, ao que superar e avançar, eu darei de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Uma pedra branca com um novo nome escrito. O nome significa a identidade da pessoa. O nome, segundo os estudiosos, o nome nosso é aquilo que mais nos toca no íntimo. Deus vai mudar aquele que vencer o pecado pelo sangue do Cordeiro, claramente, não é por esforço próprio. Aquele que vence o pecado, a recompensa dele é que Deus dará para ele um novo nome. Uma nova identidade para a glória do nome de Jesus. É como se Deus estivesse batizando de novo o seu povo. Fala assim: agora você esquece o que para trás ficou. Você não vai ser Simão mais, agora você vai ser Pedro. Esquece o que para trás ficou, você não vai ser Jacó mais. Aquele que luta, aquele que usurpa. Você vai ser aquele que é o príncipe que luta com Deus e prevalece. Seu nome é Israel. Deus muda nomes e vai mudar o nosso nome para a glória do nome de Jesus. A outra igreja, outro tipo de gente, ele vai falar: aqui diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Ou seja, ele não vai se apresentar em nenhuma das igrejas para nenhum tipo de pessoa de forma fraca. Sempre é uma manifestação de poder. Para alguns, olhos de fogo. Para outros, aquele que sabe todas as coisas. Para outros, aquele que tem o domínio de todas as coisas. Mas ele nunca se mostra fraco, porque ele não é fraco. Fracos somos nós. Somos vasos de barro, mas a glória dele mora dentro de nós. E ele vai dizer: eu conheço a tua obra, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. E sei que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas coisas eu tenho contra você. Você deixa Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam coisas sacrificadas à idolatria. Eu dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Falando sobre Jezabel, é um espírito que atua para o engano. Mas eu digo a vós, aos restantes de Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Retenha o que você tem até que eu volte. Espírito de Jezabel. Jezabel, a novela está fácil de entender, né? Tá na moda. A Jezabel era uma mulher, uma rainha ímpia que perverteu o reino de Israel inteiro para a idolatria. Ela sucumbiu à autoridade do seu marido, dominou sobre o seu marido e instituiu a idolatria como uma forma normal de religião dentro dos territórios de Israel. Por isso que Deus levanta Elias. Sempre que Jezabel se levanta, Deus levanta profetas para derrubar isso. Ali, nesse contexto de pessoas que estão lutando contra a idolatria, porque vieram de um berço idólatra, e geralmente é assim, nem sempre todos que praticam idolatria numa família se convertem de uma única vez. Às vezes um,
o outro, vem primeiro e sofre perseguição dos que não vieram. Ele disse: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei a ele poder para reinar sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem recebe, diga graças a Deus. Fecha seus olhos por um minutinho. Eu não terminei a pregação ainda, mas fecha um pouquinho seus olhos. Que tipo de pessoa você é? Será que você já se identificou nessa noite? Eu não estou falando que nós estamos em pecado. Jesus está falando para a igreja que está enfrentando oposições. Alguns enfrentam oposições na área de idolatria, outros enfrentam oposições secularmente, são perseguidos. Outros parecem que a oposição é tão ferrenha que parece que estão sentados no trono de Satanás, ou habitando próximo ao trono de Satanás. Tamanha impiedade que o rodeia. E o Senhor sempre vem com uma palavra de ânimo. Ele se mostra glorioso, mostra o problema e depois mostra a solução. Ele identifica e diz: muda de vida porque eu tenho isso para você. Igreja do Evangelho Quadrangular Jardim Virgínia, não importa o que cada um de nós está passando, como num sentido para Deus, vale mais as atitudes que nós temos a partir do momento que ouvimos a palavra, do que as coisas que se passaram. Deus não leva em conta o período da nossa ignorância. Não, Ele não leva. Mas uma vez que a instrução é dada, Ele exige uma posição. E quando há uma exigência de posição, todas as cartas são assim. Aqui, das 7 igrejas para 7 tipos de pessoas. Sempre que alguém adota aquilo que Ele disse, alguém age de acordo com a vontade dele, Ele lança uma promessa dizendo: ó, você que vencer este pecado, este problema, esta oposição e permanecer firme, eu vou te dar isso, isso e aquilo. É por isso que o papel da igreja de Jesus Cristo é pregar a palavra do Senhor. Nós estamos na era da graça. Expomos sim muitas vezes o erro e o pecado, porque a igreja é o baluarte da verdade. Mas a igreja não é inquisitora, de impor a mão, o dedo, ou melhor dizendo, de apontar o dedo e dizer: você é pecador, você não presta. Não. O objetivo da igreja é pregar que Jesus Cristo é a solução para todas as pessoas da terra. E todos aqueles que conseguirem vencer serão abençoados por Ele numa era vindoura, já e numa era vindoura para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar com você, já nesse período, depois nós vamos orar de novo. Quem sabe você está frio na fé. Viu tanta coisa ruim acontecer em ministérios, igrejas, pastores, irmãos, ou pessoas que se diziam irmãos e não são. Quem sabe estou falando para pessoas aqui nessa noite. Com certeza nos enquadramos em uma das 7. Por quê? Porque Deus não é mentiroso. Se Deus nos trouxe a esta pregação nesta noite, é porque é isso que esta igreja precisa. Você e eu precisamos dessa mensagem para hoje. Quem sabe pessoas aqui estão desanimadas, estão esfriando na fé. Quem sabe outras estão passando por perseguições terríveis. Outros estão à beira de desistir por isso, porque a tribulação veio, as dificuldades vieram. Mas a palavra para você é: Jesus é glorioso ainda, Ele é poderoso ainda. Ele está no governo, Ele está no domínio de todas as coisas e Ele não vai sair dessa posição. Senhor, nos dê fé para permanecer firmes, meu Pai. Anima-nos a permanecer fiéis ao Senhor. Dá-nos a graça de nos colocar firmes em oração, em jejum, na leitura da palavra, ouvindo e partilhando das boas novas, vivendo a vida conforme o pão nosso de cada dia, até que a trombeta soe e o Senhor resolva todos os problemas que nós não podemos. Meu Pai, se há alguém em nosso meio que está prestes a desistir, meu Pai, que o amor está quase se apagando, aviva o amor dele pelo Senhor nessa noite. Aviva o amor, meu Pai, que a instituição matou, que o CNPJ matou,
mas que o Senhor nunca matou, porque o Senhor é um Deus que faz a vida acontecer. Abençoa a fé de cada pessoa que está aqui nessa noite. Faça-nos avançar na obra do Senhor, com ânimo e vigor, para a glória do Teu nome. Nos reanima na fé, nos revigora na fé, para que o Seu nome seja glorificado. Se você recebe, aplaude o nome do Senhor Jesus. A igreja que está em Sardes, já estamos terminando. Ele diz: eis aqui aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e tenho nas mãos as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Seja vigilante e confirma os teus irmãos que estão prestes a morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma, diga assim comigo, de maneira alguma, segura lá, o seu nome será riscado do livro da vida. Eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Seja vigilante e confirma os restantes que estão prestes a morrer. Está falando do tipo de gente. Uns que estão vigilantes e os outros que estão dormindo. Jesus falou que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Sempre haverá essa dualidade. Pessoas que estão acordadas e pessoas que estão dormindo. Qual é a obrigação de quem está vigilante? Abrir os olhos dos outros e não ficar acusando eles. É despertar os olhos para que a realidade venha. Qual é a realidade? Jesus está voltando para buscar uma igreja santa e lavada no seu nome. Não é tempo de ficar acusando pecados, de ficar com picuinhas ou coisas pequenas. É tempo de nós abrirmos os olhos das pessoas através de 2 coisas. A nossa conduta de vida e a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a esperança? Que todos acordem e que estejam prontos para o arrebatamento da igreja do nosso Senhor. A 6ª carta, penúltima. O anjo da igreja que está em Filadélfia. Aquele que é santo, é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É o tipo de pessoa que está remando contra a maré. É o único remando contra a maré. Parece que está ficando fraco. Ele está fraco, ele reconhece a fraqueza. Mas ele não nega o nome de Jesus, mesmo com tamanha oposição diante dele. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei você da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Quando você lê esse texto aqui, o que pena na tua cabeça? Se nós fôssemos tratar cada igreja como uma igreja dispensacional. Um exemplo. Que igreja seria essa? É a igreja que será arrebatada antes da tribulação. Porque você não negou a minha palavra mesmo tendo pouca força, eu vou fazer que você evite, eu vou fazer evitar que você passe por a tribulação que virá sobre toda a terra. Tá claro, não tá? Vai lá. Como guardaste a palavra da minha paciência? Também eu te guardarei da hora da tentação
ou da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Deus vai nos livrar dessa tentação para a glória do nome dEle. E nós veremos o Senhor nos ares. A quem vencer? Olha o que Deus vai fazer com esse tipo de gente, que está remando contra a maré, mesmo com pouca força, mas não nega a palavra dEle. Eu farei deles coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. É Jesus falando. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Para cada tipo de pessoa, uma promessa diferente, uma manifestação gloriosa daquele que ressuscitou. E para finalizar, aquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, igreja de Laodiceia, ou pessoas que se identificam assim. Porque não é nem morno, porque és morno, não é frio e nem quente. Vou vomitar da minha boca. Você diz, eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes, o termo aqui é bem forte, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha o contrário, o contraste. Estou rico, nada tenho falta, está tudo bem comigo. Essa era a visão dele, desse tipo de gente, que se achava independente de Deus dentro da igreja. Jesus olha e fala assim, você para mim é um desgraçado, um pobre, um cego e um nu. Mas vem a palavra de consolo. Como? Eu repreendo e castigo todos que amo. É o paralelo do livro de Hebreus. Seja zeloso e arrepende, porque eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu abrirei, eu entrarei na sua casa, sentarei com ele na mesa, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei aquilo que os apóstolos quebraram o pau para conseguir. Você vai lembrar, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Nós estamos na era da graça. Isso não significa que não haverá condenação, mas a mensagem desta era é: Ele se revela glorioso, Jesus é glorioso. Ele sabe os nossos pecados e nos avisa sobre eles para mudarmos de conduta. E uma vez tomando a posição correta de mudar de conduta, Ele nos vem com uma promessa gloriosa. Na verdade, Ele dá promessa antes de ter a resposta. Ele fala, se você fizer isso, eu te dou isso. Ele não chega dizendo, você não tem solução, acabou para você, não quero mais você. Na era da graça, Ele não faz isso. Ele diz, eu sei o teu estado, mas olha para mim, eu sou glorioso. Eu venci, sentei no trono do meu Pai. Se você vencer, eu faço o mesmo com você. Fecha os seus olhos, agora estamos encerrando a pregação. Fecha os seus olhos. São 9 horas, 21 horas, 8 minutos, de uma quinta-feira fria, chuvosa, de um outono, em temperaturas baixas. Mas eu não sei você, meu irmão. Quando eu leio essas coisas, o meu coração parece que pega fogo. Porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Podemos sim passar por tristezas, por tribulações, por angústias, por perseguições. E às vezes até podemos passar o pé pelas mãos e nos tornarmos mornos momentaneamente. Mas a palavra dele sempre vem no sentido geral. Olha para mim que sou glorioso e poderoso e eu posso todas as coisas. Eu não sou romântico quanto ao teu estado, eu te conheço. Mas eu sei que se você mudar de conduta, eu posso te dar isso, isso e aquilo. Te dou promessas. O mundo te dá condenações, Jesus te dá promessas. O mundo nos coloca para baixo. Jesus nos faz olhar para cima. A religiosidade
pisa a nossa garganta quando a gente está no chão. Jesus estende a mão e diz: eu sei que você está nesse estado, mas eu posso te levantar. Jesus, aquele das boas novas, o Deus Todo-Poderoso, Ele é sincero. Olha o que Ele diz. Para uma das igrejas onde Ele é mais abrupto, parece, a linguagem é mais violenta. Você é desgraçado, pobre, cego e nu. Só que tem uma coisa: você pode vencer isso. Você é morno, mas você pode ser quente de volta. E se você conseguir vencer, eu te coloco sentado no meu trono. Eu não vou te jogar fora. Jesus não joga a gente fora, Ele luta com a gente. Ele luta pela gente. Ele não desiste da gente. A gente desiste do outro, a gente deixa de orar. Ele não deixa de interceder por nós. Ele não deixa a gente de lado. É a era da graça. Significa, pastor, inúmeras e inesgotáveis chances de voltar ao Pai? Parece-me que não. Lendo todo o Novo Testamento, não. Porém, a misericórdia do Senhor é larga no Novo Testamento. A graça é... aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, aonde o diabo estabeleceu a desgraça, ele vem com uma graça muito maior. A intenção do Espírito Santo nessa noite é animar qualquer pessoa que está nessa casa de oração. Os que estão bem, lutando, mesmo com pouca força, mas certos diante de Deus, Ele vai te livrar de grandes tribulações, da grande tribulação que virá. Mas aqueles que estão afundados no pecado, Jesus também diz: há chance para você. Dá para dar a volta por cima. Por que dá para dar a volta por cima? Porque Ele está conosco. Ele não nos abandonou, igreja. Não importa a situação que você esteja, qual dificuldade você esteja passando, qual seja a sua situação agora, a resposta é a mesma. A promessa é para todos. Há como reverter esta situação, desde que você creia nele. Em quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que era o servo sofredor? Não, aquele que era o servo sofredor e hoje é rei sobre reis, Senhor sobre senhores. Aquele que está sentado ao lado do trono da glória do Pai. Aquele que está sentado e o Pai disse: assenta-te ao meu lado, até que eu coloque todas as coisas debaixo dos seus pés. É esse que garante que dá para dar a volta por cima. E eu quero te pedir nessa noite, toda a igreja, se coloca de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Dá para dar a volta por cima. Dá para melhorar, dá para ser diferente. Dá para ter uma vida diferente, sim, e um final diferente. Pastor, mas a minha vida desde a infância foi uma desgraça. Os meus pais, a minha cultura familiar foi isso, aquilo outro. Meu irmão, o mais importante que começar bem é terminar bem. E Jesus nos dá uma oportunidade de terminar bem com Ele. Dizendo: olha, por mais que você se ache rico e maravilhoso e que não tenha nada que lhe falte, eu posso até te declarar que há desgraça na sua vida, mas há como reverter isso. É você que tem pouca força, dá para reverter isso no sentido de permanecer fiel. Eu estarei com você e logo vou te honrar. Meu irmão, dá para virar a mesa da vida ainda. Dá para virar a mesa da vida. Dá para terminar 2019 bem na presença do Senhor e Salvador Jesus. E você ainda, vou antecipar mais, dá para terminar o primeiro semestre bem na presença de Jesus. Dá para terminar bem, dá para virar a mesa da tua vida ainda. Porque aquele que pode todas as coisas, Ele é tanto poderoso para animar quem é fraco, como para restaurar o pecador, para mudar a vida do pecador. E nós aqui dessa igreja não temos que julgar ninguém, porque todos nós um dia pecamos e pecamos muito. E Jesus mudou a história da nossa vida. Por isso dizemos: pode vir como você está, e Jesus vai transformar a sua vida. O nosso trabalho é pregar a palavra e animá-lo a permanecer firme na presença de Deus. Agora o restante do trabalho é do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Você já se identificou com alguma igreja nessa noite, com algum tipo de pessoa nessa noite? Seja tanto aquele que está frio na fé por causa da frieza dos outros, por causa do pecado dos outros, ou em estados melhores, como aquele que tem pouca força, mas está bem com Deus. Deus vai te fortalecer ainda mais.
os seus opositores não vão te vencer em nome de Jesus. E olha que eu digo que nós não lutamos contra carne e sangue, é contra demônios. Deus vai esmagar a força dos demônios que se opõem contra a sua vida. E vai te dar vitória em áreas da sua vida que você está lutando em oração. Você vai receber, você vai ser abençoado sim. E se você está afundado no pecado, e Jesus, quem sabe nessa noite, dá o diagnóstico de você, pobre, desgraçado, pobre, cego e nu, para você a chance. Porque um dia eu e todos os demais irmãos dessa igreja fomos desgraçados, pobres, cegos e nus. E hoje estamos na presença do Senhor. Há para todos, a porta do Senhor, ela não é a porta larga do mundo, mas cabe a todos os que têm arrependimento sincero. E nós como igreja não estamos aqui para julgar ninguém, estamos para pregar a palavra, denunciando o pecado sim, mas oferecendo a oportunidade de retorno ao Pai sempre, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, o nosso coração vibra, porque o Senhor é um Deus presente na hora da angústia. A Tua palavra é verdadeira, o Senhor não joga fora ninguém que chega até o Senhor. Como diz a Tua palavra, não jogarei fora nenhum que o Senhor me deu. Pai, nessa noite estão diante do Teu altar, meu Pai, vários tipos de pessoas, que cada um de acordo com um tipo de igreja, meu Pai. E eu te peço em nome de Jesus que a Sua bênção alcance o coração de cada um deles. Qual bênção eu te peço? Fortalece o que está forte no Senhor, o que está firme no Senhor, fortalece mais, derrama mais graça, mais sabedoria, mais unção, mais bênção. Aqueles que estão, meu Pai, firmes no Senhor, meu Pai, dê a eles mais frutos ainda para a glória do Teu nome. Aqueles que estão mergulhados no pecado, abençoa-os de se arrependerem, meu Pai. Pois quem faz o arrependimento surgir é Teu Espírito Santo, não somos nós. Meu Pai, aqueles que estão, Senhor, frios na fé, de tanto olhar falsos pastores, falsos mestres, falsas igrejas, falsos irmãos, reaviva a fé do Teu povo, meu Pai. Essa é a nossa oração. Cumpra as Tuas promessas. O Senhor é poderoso e a nossa vida está nas Tuas mãos. É por isso que cremos que agindo o Senhor, quem impedirá, quem intentará contra o braço forte do Senhor Deus Todo-Poderoso. Seja glorificado em nossa casa, seja glorificado nessa igreja, seja glorificado em tudo que colocarmos a nossa mão para fazer. Essa é a nossa oração final, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glorifica o nome dEle.